Bom dia, irmãos e irmãs. Com a graça de Deus, nós estamos reunidos nesse que é o último domingo do ano eclesiástico, também conhecido como Domingo do Cristo Rei ou Domingo da Eternidade. Eu quero acolher e saudar a todos, de modo especial aqueles que nos acompanham pelo canal da SEG no YouTube e também pelo programa Culto em Casa da Rádio Colom. Hoje o nosso culto acontece aqui na Paróquia Cristo Redentor, no bairro Glória, Rua Jaú 288. Eu sou o pastor Felipe e saúdo a todos com a palavra que é lema da nossa nova semana, palavra de Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Como é bom podermos refletir sobre essas palavras e entender que nosso Deus é conosco do princípio ao fim da nossa vida, do início ao fim da nossa caminhada de fé. Deus tem nos acompanhado conforme Ele mesmo prometeu em Cristo Jesus, quando disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E é nessa certeza que nós podemos iniciar esse culto com grande alegria, cantando: Senhor, Tu nos chamaste, portanto estou aqui. Senhor, Tu nos chamaste, portanto estou aqui. Senhor, Tu nos chamaste, portanto estou aqui. Porque nos convidaste, sou grato a Ti. Porque nos convidaste, sou grato a Ti. Nós temos a palavra e Teu exemplo bom. Nós temos a palavra e Teu exemplo bom. Tu abres nosso ouvido e o coração. Tu abres nosso ouvido e o coração. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. E sempre em Teus caminhos nos faz andar. E sempre em Teus caminhos nos faz andar. Confiamos na promessa que Tu fizeste a nós. Confiamos na promessa que Tu fizeste a nós. Que não nos deixarias andar a sós. Que não nos deixarias andar a sós. Levamos Tua bênção conosco para o lar. Levamos Tua bênção conosco para o lar. Queremos que a palavra nos venha transformar. Queremos que a palavra nos venha transformar. O amor nos revelaste, salvando-nos na cruz. O amor nos revelaste, salvando-nos na cruz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Estamos reunidos nesse culto e quando nos reunimos diante de Deus, nos reunimos na Sua presença e em Seu santo nome. Estamos reunidos, reunidas com pessoas de perto e de longe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de Deus, nesse último domingo do ano eclesiástico, nós também queremos reconhecer os nossos pecados, as nossas culpas, pois assim nos lembra a palavra do apóstolo João quando diz: se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Diante de Deus que é santo, reconheçamos em oração silenciosa
a nossa imperfeição, os nossos pecados e culpas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te bendizemos pela oportunidade de nos reunirmos em culto neste domingo, nesta nova semana, neste que é o último domingo do ano eclesiástico. Te bendizemos porque até aqui o Senhor nos conduziu, até que o Senhor nos amparou e nos consolou. Tu conheces, ó Deus, a nossa vida e sabes das muitas falhas que nós cometemos diariamente em palavras, em ações, em omissões. Queremos de uma forma muito humilde reconhecer, Senhor, as nossas imperfeições e ao mesmo tempo o quanto nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Em silêncio nós confiamos e confessamos a Ti nossos pecados e culpas. Oremos. Senhor nosso Deus, por aquilo que nós confessamos neste breve momento de silêncio, por aquilo que nós não tivemos coragem nem de expressar em palavras silenciosas ou em pensamentos, mas que Tu conheces, nós pedimos o Teu perdão quando juntos e juntas cantamos: perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. O apóstolo João continua dizendo: se porém confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nessas palavras e na certeza do perdão que vem de Deus, nós podemos aqui receber o perdão que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em resposta ao perdão que recebemos de Deus, cantemos com alegria ontem, hoje e para sempre. Oremos. Graças, Senhor nosso Deus, te rendemos porque nos acolheste neste lugar e aqui em comunhão nos ofereceste também o teu perdão. Te louvamos, ó Deus, porque em Ti nós encontramos a paz que necessitamos e o acolhimento que carecemos diariamente. Pedimos a Deus, dá que nesse culto possamos também ouvir com atenção as Tuas palavras e que o Teu amor possa preencher a nossa vida e fortalecer o nosso coração. Oramos agradecidos em Teu santo nome. Amém. E queremos, antes de ouvirmos a palavra deste culto, cantar o hino Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus dá salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim.
Ouçamos com atenção a palavra bíblica para este último culto do ano eclesiástico, culto Domingo Cristo Rei, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Palavra que diz: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano Rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Antes de meditarmos nessas palavras, queremos cantar mais um cântico de louvor. Preparando-nos para esse momento, cantemos Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Muito bem, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora quando ouvimos e meditamos na palavra do Senhor, que a palavra que hoje iremos receber da parte de Deus faça diferença em nossa vida, para que saiamos daqui fortalecidos, diferentes de como chegamos. O ano vai findando, estamos há pouco mais de um mês para encerrarmos o nosso calendário civil, mas o ano da igreja chega ao fim neste culto, com este domingo, que é o último domingo do ano eclesiástico, também conhecido no mundo ecumênico como Domingo Cristo Rei, e para nós, luteranos, o Domingo da Eternidade. Os textos bíblicos que geralmente são sugeridos nesses cultos são textos que falam sobre as coisas do fim. Por isso, então, ouvimos o Apocalipse. Mas é importante dizer que o Apocalipse não fala a respeito de um fim do qual nós devemos temer, mas sim uma revelação que nos traz esperança em meio a situações de tribulação. Isso que nós queremos ouvir também no culto de hoje. Queremos ouvir essas palavras que nos conduzem à esperança. Queremos ouvir essas palavras que nos fazem refletir melhor sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada até aqui. Nós ouvimos um texto de Apocalipse, no qual o apóstolo João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E o conteúdo das suas cartas era fortalecer os cristãos dessas 7 igrejas, destas 7 comunidades, que estavam naquele momento passando por um momento de tribulação, por tempos de dificuldade por conta da sua fé em Jesus Cristo.
Eram pessoas então que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé e que por conta disso precisavam mudar de um lugar para o outro. E em muitas delas havia o desejo de abandonar a sua fé, de voltar atrás naquela caminhada que haviam assumido a partir do seu encontro com Jesus Cristo. E aqui nós temos então uma orientação muito especial do apóstolo João para aquelas comunidades, mas também para nós nos dias de hoje. Hoje em dia nós não sofremos perseguição por causa de nossa fé, com a graça de Deus, mas muitas e muitas vezes nós também temos essa tendência, ou sofremos essa tentação, por assim dizer, de abandonarmos o caminho para o qual Deus nos chamou e o caminho no qual Deus tem nos acompanhado. Também temos muitas vezes essa tendência de deixarmos de lado a nossa fé. E quando isso acontece, a palavra de Deus ela nos chama a uma reflexão. Ela nos chama também a um exercício que nós queremos aqui hoje refletir. O apóstolo João, quando escreve essa carta, ele propõe pelo menos 2 exercícios. O primeiro exercício, para que a gente continue se mantendo firme na nossa fé, é olhar para a nossa própria identidade. A nossa identidade a partir da fé. Para aqueles cristãos e para nós, é importante reconhecermos que nós não somos apenas cidadãos desse mundo, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também somos cidadãos do reino de Deus. Então, quando nós passamos por situações de dificuldade, de tribulação, de perseguição, como acontecia com os primeiros cristãos, olhemos para nós, que a partir da fé somos participantes do reino de Deus. Deus continua sendo o Senhor sobre a nossa vida, seja em tempos de alegria ou em tempos de pesar. E essa é a primeira mensagem que o apóstolo João fornece para aqueles cristãos e também para nós. Olhar para a nossa identidade, reconhecer que o que Cristo fez por nós nos garantiu um lugar junto a Deus já agora. Reconhecer que nós pertencemos a Deus e não apenas a esse mundo. Que nós pertencemos a Deus, estamos na dimensão do amor de Deus, seja como for os nossos dias, seja como for a nossa vida. Um outro ponto que o apóstolo João aborda, e vale também para nós, é a questão da retrospectiva, que é muito comum, sempre quando encerra cada ano civil, nós temos a retrospectiva do ano, e no que diz respeito à fé, também precisamos fazer o retrospecto. Precisamos também olhar para a nossa vida, olhar para o nosso passado e percebermos como era antes de Cristo e como nós estamos também agora. Para aqueles cristãos que sofriam perseguição nas igrejas da Ásia, essa foi uma dica muito especial, porque eles ficaram então refletindo sobre a sua vida antes de Cristo, puderam olhar para trás e perceberem que se eles estavam agora sendo perseguidos, também o seu Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Se eles estavam sofrendo tribulações, também Jesus passou por tribulações. Se eles estavam vendo derramamento de sangue ou na iminência da morte, também Jesus derramou seu próprio sangue e também Jesus padeceu da morte. Mas Jesus também, com isso, salvou a todos. E Jesus não permaneceu na morte, mas ressuscitou. Olhar para trás e perceber que o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo havia enfrentado as mesmas dificuldades, havia trilhado o mesmo caminho,
fez com que esses cristãos tivessem novas forças para continuar a caminhada sem desistir, para permanecerem na fé sem desistir. Por último, o apóstolo João recomenda ainda olhar para o alto. E ele faz isso quando escreve no versículo 7, eis que o seu Senhor virá com as nuvens e todo o olho o verá. Todos nós precisamos desse olhar para o alto. Todos nós precisamos lançar o nosso olhar para o alto quando as coisas não estão bem. Mas há dois modos de olharmos para o alto. Um modo errado e um modo correto. A maneira errada de olharmos para o alto é quando olhamos para o alto apenas de uma forma contemplativa, assim como aconteceu com aqueles primeiros cristãos que, ao verem Jesus subir aos céus na sua ascensão, ficaram paralisados, ficaram contemplando as alturas e foram então advertidos pelo anjo do Senhor que disse: não fiquem aí olhando para o alto, aquele que vocês viram subir um dia voltará. Portanto, vão e anunciem o Evangelho. Então, olharmos de modo errado para o alto é quando temos uma fé apenas contemplativa, ou quando esperamos as coisas caírem do céu, quando esperamos que Deus haja conforme a nossa vontade. O modo correto de olharmos para o alto é quando buscamos em Deus novas forças para continuarmos seguindo em frente. Quando tiramos o nosso olhar de nós mesmos ou da situação que muitas vezes nos apavora e lançamos o nosso olhar para Deus, reconhecendo que Ele está conosco, assim como Ele prometeu, que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que Ele prometeu em Jesus estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então foi esse olhar para o alto que permitiu com que aqueles cristãos seguissem esperançosos na sua caminhada de fé, não mais com o desejo de desanimar, com o desejo de retroceder diante das dificuldades, mas esperançosos na lembrança de que Cristo venceu os poderes de morte, de que Cristo reina e voltará como rei para reinar sobre toda a terra. Até aqui nós fazemos então esse exercício especial que o apóstolo João nos fornece nesse texto de Apocalipse, no capítulo 1. Até aqui nós somos convidados a sempre de novo fazermos também esse retrospecto, esse olhar para dentro de nós e esse olhar para o alto, reconhecendo que, seja como for a nossa história, Jesus Cristo é conosco. Ele reina sobre nós, reina sobre toda a terra, e assim como Ele veio e por meio do seu Santo Espírito permanece conosco, Ele prometeu voltar em poder e glória. O ano vai findando, nós não sabemos quais dificuldades nos esperam de modo particular ou de modo coletivo, mas a nossa missão como igreja, ela permanece a mesma. Até que Cristo retorne, nós precisamos seguir em frente, precisamos continuar a nossa caminhada, precisamos continuar testemunhando do amor de Deus e reafirmando o que Deus fez, o que Deus tem feito e o que Deus fará por nós. Para que isso seja possível, é preciso olhar para trás e encontrar em nossas dificuldades e alegrias o amparo e o cuidado de Deus, o consolo que vem de Deus. É preciso manter os pés no chão, mas o nosso olhar para Deus, para que possamos reconhecer que a nossa vida pertence a Deus. E se a nossa vida pertence a Deus, estamos bem guardados,
sejam quais forem os nossos fardos, quais forem as nossas dificuldades. Em Deus, nós encontramos esperança. Em Deus, nós encontramos consolo. Em Deus, nós encontramos companhia. Deus é conosco e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será também para sempre. O Deus conosco, que nos ama, que por amor veio ao mundo, derramou seu sangue, ressuscitou, prometeu voltar em poder e glória e que caminha ao nosso lado para que nós experimentemos todos os dias a sua graça, o seu amor, o seu auxílio. Nessas palavras, Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que por meio dessas palavras nós tenhamos esperanças diante de toda e qualquer situação e olhemos com esperança também para o amanhã. Refletindo nessas palavras, eu convido a cantarmos o próximo hino de louvor, Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre a
Convido assim para termos um momento de oração, momento de intercessão, e Deus, que nos prometeu estar conosco, tem prazer também em nos ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos, a nossa intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te bendizemos pela palavra que nós podemos ouvir nesse último domingo do ano eclesiástico, já nos encaminhando para o primeiro domingo de Advento, onde nós celebramos a tua vinda. Te louvamos, ó Deus, porque nos garantes que estarás conosco todos os dias. Tu és o mesmo, aquele que veio, que vem, aquele que é conosco. Te louvamos, ó Deus, porque nas muitas situações da nossa vida nós podemos experimentar o teu amor, o teu cuidado, o teu auxílio e, acima de tudo, o teu consolo em tempos de dificuldade, em tempos de dor, em tempos de tribulação. Concede, Senhor, que a exemplo de tantos outros irmãos e irmãs cristãos que professaram a sua fé e que professam, que nós possamos viver com esperança os nossos dias, que nós possamos seguir adiante sem desanimar, na certeza, ó Deus, de que em todo o tempo o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos auxiliará. Assim, ó Deus, lembramos de situações de dificuldade, de situações de dor, lembramos nesse momento de pessoas enfermas, pessoas hospitalizadas. Ainda nesse tempo de pandemia, nós pedimos, ó Deus, continua agindo, continua curando, também por meio da medicina, por meio dos conhecimentos científicos. Concede, ó Deus, que todos sejam libertos desse tempo de dificuldade e plenamente restaurados em sua saúde física, psicológica e espiritual. Oramos, ó Deus, também por pessoas enlutadas, pessoas que necessitam do teu consolo, da tua paz, que tu estejas preenchendo essas pessoas com o teu amor nesse domingo, nessa nova semana. Oramos pelo nosso país, para que haja justiça, para que haja igualdade. Pedimos por sabedoria para os nossos governantes e que tu possas, ó Deus, iluminar essas pessoas que possuem cargos de liderança com a luz da tua palavra, com a luz do Evangelho. Pedimos a Deus também como igreja, continua nos abençoando e agindo em nós e a partir de nós, para que levemos a tua boa nova adiante, para que também sejamos pessoas que levam esperança na vida uns dos outros. No mais, o que temos como motivo de oração, o fazemos na oração que teu Filho Jesus, nosso Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerrando esse culto, nós queremos cantar um último hino, e nesse hino, então, nós expressamos a grandeza do nosso Deus, expressamos que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre a nossa vida e sobre toda a terra. Cantemos Nome sobre todo o nome. Todas as forças
E antes de nos despedirmos, queremos também receber a bênção de Deus. Coloquemo-nos em pé e assim recebamos a bênção de Deus sobre nós para essa nova semana, para a nossa vida. Essa bênção que se estende também aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando por meio da transmissão desse culto, também aos irmãos que estão nos ouvindo na Rádio Colom. Então recebamos todos a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levante o seu rosto e nos conceda da sua paz. Amém. Sob a bênção de Deus, vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e que Deus nos acompanhe. Amém.